Nos últimos tempos, diversos casos de morte pelo chamado mal súbito estão sendo relatados. Segundo o Globo, já há uma explicação para isso: a relação sexual. O jornal publicou uma matéria mostrando que, além do risco do mal súbito entre os mais velhos, o número de casos entre homens e mulheres jovens também tem sido alto. No entanto, mesmo o jornal já afirmou em outro momento que a relação faz bem, com pesquisa apontando que o ato sexual de 2 a 3 vezes na semana pode ter um efeito protetor ao coração e até reduzir o estresse. Fiuza. Ô, Vitor, eu fico até constrangido de comentar isso aí, isso é uma vergonha, né? Mas hoje como já disseram aqui no chat, hoje eu estou calmo, né? Não tomei nada não, mas estou calmo porque a situação é ultrajante, é aviltante, e a gente não pode aqui ficar diariamente fazendo exortações. Então, tem momentos que a gente tem que deixar o barco correr um pouco do jeito que ele está correndo, né? Isso aí é um vexame porque nós estamos vendo, né, como já apontei frequentemente aqui, que no ano de 2021, claro que o jornal aí não vai fazer, é o Globo, né, falar tudo, né? O Globo, um jornal ao qual eu devo muito e pelo qual eu torço, né, que se recupere desse momento. Não é só o Globo que está nessa, mas, infelizmente, né, existe esse lockdown mental, né, na imprensa, seguindo diretrizes que estão óbvias, e que a gente fica indignado aqui porque elas são muito óbvias e elas são muito graves. Então, a investigação sobre a ocorrência, por exemplo, né, no campo esportivo, que é muito visível, são jogadores de alta performance, inscritos oficialmente em competições que são filmadas, eles desabam em campo de uma maneira que nós nunca vimos. Já falei, repeti isso aqui até ontem, né? Alguns que não perderam a vergonha na cara e que não estão aí atuando como vassalos de lobby e serão cobrados por isso, serão reconhecidos tristemente por isso, serão lembrados por isso, não tem como escapar, a não ser aqueles muito distraídos. Esses que não perderam estão pedindo a investigação. E essa investigação vai acontecer. Eu conheço várias investigações de perícia médica sobre isso, sobre AVC, infarto, mal súbito em jovens vacinados. E, evidentemente, que no ano de 2021 isso se multiplicou. As notícias dão na cara das pessoas sobre isso e elas estão querendo enfiar a cabeça no buraco da avestruz. Eu acho que uma minoria, talvez por uma crença, quer lidar com vacina como se isso fosse uma entidade. Não, a vacina é importantíssima, é um marco civilizatório pelas boas vacinas que foram desenvolvidas ao longo de anos, cada uma precisando de anos para começar a ser aplicada. De repente se fez um modo diferente, com uma técnica diferente, vacinas em desenvolvimento sendo aplicadas em massa no mundo inteiro, e você não quer nem averiguar, nem investigar. Eu já disse aqui e voltarei a ler os nomes aqui, calmamente, diversos casos de pessoas jovens que tiveram, adolescentes, que tiveram infarto, não tinham nada, nunca tinham tido nada na vida, nenhum sinal de problema de saúde, e que tiveram um infarto ou um AVC e morreram. Casos relatados no sistema da Anvisa e sem resposta. Não adianta dizerem, não, as respostas estão sendo dadas. Eu tenho contato direto com as famílias. Isso é apenas um grupo, mas são dezenas de pessoas e ninguém teve resposta alguma. Então, estão apostando que vão criar uma propaganda mistificadora para dizer que já ouviu falar que é o aquecimento global, né, quer dizer, o problema vai ser sempre do paciente, sempre do vacinado e nunca da vacina. Eu não sei de quem é o problema, eu só sei que, enquanto não houver as investigações a contento, de verdade, não com esses médicos com conflito de interesse, mas aqueles que permanecem sérios, aí a gente vai poder tratar frontalmente desse assunto. Augusto. Eu acho bom a gente não tratar de questões sexuais, né? Porque o Supremo vai regulamentar também esse problema. Se a gente começar a falar aqui sobre quantas relações sexuais devem ocorrer por semana, não tenha dúvida de que o Fachin, que foi capaz de descobrir que o Renan é inocente, né, arquiva
o inquérito, qualquer processo sobre amigos, né, filiados ao PT ou ex-filiados, ele certamente sabe o que é o melhor, né? Quantas por semana? 3, 2, 5? Eu não faço ideia sobre como relacionar isso com a saúde, mas o Fachin ou os demais integrantes, certamente um deles sabe. Você, Cris, temos 2 minutos. Olha, contar 2 casos aqui recentes, também estou em contato, Fiuza, com muitos mesmo, que são parentes de pessoas que morreram depois da vacinação e que até hoje aguardam resposta da Anvisa. Fizeram um relato no Vigimed e sequer resposta automática de vamos investigar, entraremos em contato, nada. Eles são ignorados pela Anvisa e é a Anvisa que tem que investigar se há relação com as vacinas ou não. Então, enquanto não houver a investigação e esse esclarecimento para a sociedade, essas famílias ficam sem resposta. Eram pessoas saudáveis que se vacinaram e depois tiveram mal súbito. Mal súbito pode ser infarto, AVC, uma embolia pulmonar, tem várias causas de morte aí estranhas acontecendo, e aí algumas pandemias paralelas, né? Por exemplo, com os aeroviários, por exemplo, com os atletas de ponta, os atletas de alto rendimento, que têm saúde extremamente controlada, vivem fazendo exames e não tinham nada e de repente estão aí infartando, sofrendo AVC, morte súbita, né? Aí eu queria trazer duas informações que eu recebi por estar tão imersa nessas investigações paralelas, né? Nessas trocas de informações que as famílias conseguem junto com médicos, junto com cientistas, que esses sim estão debruçados sobre as causas de morte repentinas e possíveis efeitos adversos das vacinas. Uma informação, já faz alguns meses, na Europa, nos ônibus, em vários países, começaram a colocar cartazes de atenção pais, crianças também sofrem ataque cardíaco. Parecia uma preparação para normalizar infarto em crianças. O que não é isso, senão uma tentativa de hipnose coletiva. Agora vem dizer que é sexo que mata. Ok, a gente sabe de um ou outro caso, eventualmente, que a pessoa estava lá no meio do ato sexual e infartou, pode acontecer, mas é comum? Isso assim, corriqueiro? Claro que não é. Eu estou com outro documento aqui, é um documento dos Estados Unidos, de dezembro, um levantamento feito no ano passado. 603 atletas tiveram ataques cardíacos, sérios efeitos adversos. Desses, 374 morreram depois de tomar vacina. Nós estamos falando de atletas. E aí essa reportagem é interessante, depois vou colocar o link no meu Twitter para quem quiser acessar, está em inglês, mas a gente fica impressionado, porque no fim de toda a explicação, mostra um por um o nome, o país, a idade, são todos jovens. E o primeiro reportado aqui foi em 30 de janeiro, aliás, o último reportado foi em 30 de janeiro, está atualizado aqui a reportagem, 30 de janeiro de 2022, parada cardíaca, jogador de 18 anos do Celtic. Tem os nomes aqui todos para a gente acompanhar. Então, o mundo precisa de respostas. Vir dizer que é o sexo que causa morte súbita não vai convencer. Para fecharmos, 2 minutos. Não, que há morte súbita no sexo, é claro que sim, existe, mas isso é um número mínimo, né? E tem aumentado, na minha avaliação, totalmente fora de ciência, de pesquisa, é uma soma perigosa aí de remédios com uísque e com outros ingredientes, né? Isso acaba provocando mesmo a morte súbita. Então, esta é a razão da história do sexo. Quanto ao aumento de mortes aí com a vacinação, isso é mínimo também. Eu já perguntei ao ministro Marcelo Queiroga e ele disse que tudo é relatado ao Ministério, que ele está acompanhando, a Anvisa também. Então, não vejo aumento de morte súbita assim por conta da vacina. Agora, me relataram funcionários de companhias aéreas de que, neste caso, né, é perigoso porque eles ficam muito tempo parados e isso provoca, sim, dificuldades e aumentou muito o número de infartos, então, em virtude exatamente desse tempo de mais parado, somado aí à possibilidade que aumenta com as vacinas, né? Mas não muda a história, e essa história de morte súbita
durante o sexo é antigo, todo mundo sabe disso.